Sabe aquele cara marrento que não tem medo de nada, mas que o amor muda completamente ele? Hoje nós vamos falar de um dorama que faz isso com o nosso ator principal. Se você puder curtir, compartilhar, deixar o seu like para que esse vídeo chegue em outras pessoas, para que esse canal possa crescer, eu vou agradecer muito você. Mr. Plankton é um dorama que traz 10 episódios e está disponível na Netflix. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Keldma e hoje nós vamos falar de um dorama que o Duan reinou, se amostrou, tirou a camisa 352 vezes e ainda assim a gente quis assistir, mesmo sabendo que o final não seria como a gente esperava. É um dorama muito marcante, muito forte, que me deixou arrepiada, me fez chorar, me fez rir, me fez ter raiva. Conta a história de Hae-jo, que é um menino que nasceu em uma família, vamos dizer, numa classe social boa. No entanto, o pai dele tinha um grande problema. O pai dele teve câncer e para que ele pudesse nascer, o pai dele teve que fazer, junto com a mãe, uma inseminação artificial, porque ele não tinha condições de gerar uma criança, já que ele estava com câncer. A família era muito feliz, porque tinha um menino muito inteligente, era um menino muito próximo do pai, ele tinha os costumes que o pai tinha, mas acontece que quando esse menino chegou a uma certa idade, ele começou a pedir à mãe para ter um irmão, queria um irmão, porque ele se sentia sozinho. E aí a mãe foi atrás dessa mesma clínica que tinha feito esse procedimento e ela teve a pior notícia da vida. Ela descobriu que aquele menino que tinha sido fecundado não tinha sido com a sementinha do marido dela. Eles tinham errado e aquele menino tinha sido fecundado com a sementinha de outro homem. Quando o marido dela descobriu, foi aquele horror, porque o menino não era filho dele e tudo mais, e ele disse que não queria mais aquela criança. Ele começou a ignorar a criança. Eles eram muito próximos, o menino sempre ficava perto dele. Imagina uma criança começar a ser ignorada dentro de casa, porque o pai, que achava que era pai, não é pai daquela criança. É meio enrolado, eu entendo. E aí, o menino foi ficando pelo escanteio, foi ficando triste. Cada vez mais, ele ficava sem argumentos. E acontece que chegou um momento, a mãe dele chegou no limite, porque o marido dela, ele estava em ascensão, tinha uma empresa pequena na época, e cada vez mais ele estava crescendo, só que ele não queria manchar o nome dele, vamos dizer na sociedade que o filho era de outro homem. O relacionamento dele com a esposa foi ficando desgastado. Ela resolveu tirar a própria vida. Então, ela chamou o filho pra ir junto com ela, ver as estrelas e tudo mais, mas o menino não quis ir, porque disse que estava cansado. E quando foi, no dia seguinte, a polícia foi na casa dele e disse que tinham encontrado o carro dela na montanha. E aí, tudo desandou. Se ele já estava ignorando a criança, agora é que ele estava ignorando completamente. Então o menino foi crescendo, foi se tornando um adolescente. Aquele sentimento foi ficando cada vez mais machucado, porque eles moravam dentro de casa, mas o pai ignorava totalmente a criança por achar que a criança não era filho dele, porque ele sabia que outra sementinha tinha sido fecundada na esposa. Então, aquele relacionamento deles era bem desgastado. E aí chegou um momento em que o menino tomou uma decisão. Se hoje era a formatura da escola, e ele disse: se hoje meu pai não vier pra minha formatura, eu não volto pra casa. E aí aconteceu a formatura, ele ficou esperando o pai não apareceu. E ele decidiu que daquele dia em diante ele ia ficar pelo mundo. Então ele deixou lá o certificado de conclusão e tudo mais, e foi ficar atrás de lixeira, de tudo, para conseguir se alimentar. Uma mulher ficou com pena e começou a alimentá-la, até que certo dia ela disse a ele que se ele quisesse comer agora, ele ia ter que trabalhar. Essa mulher ajudou ele a arrumar um trabalho. Ela era uma pessoa importante em, vamos dizer, um local de apostas. E aí ela levou ele lá pra trabalhar com ela, pra fazer coisas pequenas, limpar o chão, lavar um banheiro, servir uma mesa, coisas desse tipo. E aí ele foi crescendo, aprendendo de tudo um pouco, e foi vendo que a vida dele poderia ser diferente. Então ele decidiu abrir uma loja de faz tudo, onde ele faria qualquer tipo de serviço para qualquer pessoa. Ele tinha um ajudante que era mais medroso do que tudo no mundo, mas estava sempre com ele, e ele também teve um relacionamento com uma moça que se chama Jaime. Jaime é uma menina que viveu sua vida inteira no orfanato, e o sonho dela era ter uma mãe.
O maior sonho dela era ter uma mãe. Toda vez que alguém ia no orfanato, ela fazia de tudo pra agradar essa pessoa, pra ela ser adotada. E ela cresceu nessa ideia de ter uma mãe, ter uma mãe, ter uma mãe, mas ninguém nunca escolheu ela. Então ela decidiu que seria uma mãe maravilhosa. Ela teve um relacionamento com o Rejo e eles passaram um tempo morando juntos. Foi lindo, foi maravilhoso. Eles tinham um relacionamento sensacional. Até que chegou um momento em que ele disse a ela que ela não era mais interessante, ela não era mais divertida e aquele relacionamento acabou. E aí cada um seguiu o seu caminho. Ele continuou fazendo as coisas que ele fazia. E, gente, ele fazia as piores coisas que você pode imaginar. Sequestrar alguém no casamento. Enfim, coisas desse tipo. E aí, ela arrumou um namorado. E esse namorado, ele era herdeiro de um conglomerado. Só que a família dele vinha de uma geração muito longa. E essa geração precisava continuar, logicamente. Mas ela descobriu que estava com menopausa precoce. E tudo que ela tinha pensado foi de água abaixo. Porque ela disse à mãe dele que estava grávida para que o relacionamento deles dois desse certo. E terminou que nem deu certo. Porque ele é um rapaz que... Eu não dizer um rapaz não, ele é um homem, porque ele é muito mais velho que ela. Ele é um homem que foi criado ali, sob a rédea da mãe. Então ele tem medo da mãe. Tudo que ele faz é ter medo da mãe. E as pretendentes que a mãe encontra pra ele são muito parecidas com ela. Então ele não quer ter essa proximidade. Ele quer conhecer ele mesmo alguém. E certo dia ele tem a oportunidade de conhecer ela, Jamie. Eles fazem uma amizade e tudo mais. E essa amizade vai se desenvolvendo e eles se apaixonam. Só que pra ela é uma paixão assim, mais da necessidade de pertencimento. Não uma paixão de eu te amo e a minha vida é você. Esse amor que ela deveria ter por ele, na verdade, ela tem por Rejo. Ela ama Rejo mais do que tudo. Ela ficou chateada porque ele terminou com ela. Então aquele sentimento ficou adormecido por um tempo. Até que no dia que ela vai se casar, Rejo vai lá e sequestra ela. O que é que aconteceu? Rejo descobriu, no meio de uma das loucuras que ele fez do trabalho dele, que ele tem uma malformação nas veias, vamos dizer assim, nas veias do cérebro. E essa malformação faz com que não passe oxigênio suficiente e é uma bomba relógio. Então, a qualquer momento, ele pode morrer. No estágio em que ele tá, não tem mais como fazer a cirurgia para corrigir o problema. Então, agora ele só tem um tempo de vida e pronto. O médico deu a ele no máximo 3 meses de vida, então ele decidiu que ia aproveitar esses 3 meses da melhor forma que ele podia. A primeira coisa que ele pensou foi sequestrar ela, o grande amor da vida dele. Então ele foi lá, sequestrou ela. No início, ela ficou bem resistente, porque ela não sabia o que ele tinha, né? Então ela mandou ele morrer, disse que ele ia morrer sozinho, que fez de tudo, de tudo. E acontece que ela até desmaiou na frente dela, e ela não sabia que ele estava doente. E ela fazendo de tudo pra voltar para o namorado dela, né? O futuro marido, que na verdade nem foi marido. Eles ficaram nesse impasse, nesse vai e vem, nesse meio tempo do trabalho dele. Ele sequestrou uma moça no dia do casamento dela, só que essa moça ia se casar com um cara de uma facção, e esse cara da facção ficou atrás dele, porque a moça roubou esse quase marido. Ou ele foi uma enrolada grande, e aí esse cara começou a ficar seguindo Rejo, porque queria matar ele só pela honra. Foi que a Rejo decidiu procurar o seu pai biológico antes de morrer e quis levar Jamie com ele para que ele conseguisse esse feito. Então ele começou a achar os possíveis homens que poderiam ser o seu pai e começou a mandar fazer testes de DNA. E todos esses homens que ele foi atrás, ele não conseguiu achar nenhum. Só que nesse meio período, o relacionamento deles foi reacendendo, ela foi voltando a gostar dele tanto quanto ela gostava antes, quem sabe até mais. E aí chegou um momento em que ela descobriu que ele estava doente. E foi todo aquele desespero, porque ela não imaginava a gravidade do problema que ele estava. Então agora ela estava fazendo de tudo para que ele conseguisse encontrar esse pai e ele conseguisse realizar esse sonho antes de morrer. Depois de muitas reviravoltas, ele decide voltar para o seu pai, que foi quem criou ele, né? Que até então ele achava que era o seu pai biológico, mas foi descoberto que não era. Passou um tempo com o pai, foi aquele momento de perdão, mas ele não ficou lá. Ele decidiu que os seus últimos momentos ele ia passar
passar com o amor da sua vida de Emi. Então eles foram viajar pelo mundo de carro, passaram as diversas coisas que uma pessoa na estrada pode passar. Não, eu vou contar o final. Você vai ter que assistir. É um final previsível, mas é um final que marca, vamos dizer assim, marca você de uma forma incrível. Eu mesmo, quando o dorama terminou, eu chorei muito, porque eu pensei nas coisas da minha vida. Eu acho que é um dorama que faz você refletir sobre muito, mesmo sendo uma comédia romântica, traz um enredo, uma situação muito próxima do nosso dia a dia e que faz a gente refletir se aquelas coisas, aquelas decisões que a gente tá tomando são realmente decisões boas, se o que a gente tá deixando pra amanhã, a gente precisa realmente deixar pra amanhã e não pode fazer hoje. É um dorama que vai te fazer pensar e vai te fazer também analisar os seus planos futuros. Então eu acredito que você vai gostar muito do dorama, até porque ele só tem 10 episódios, então vai passar muito rápido e aquele amor, aquele carinho, aquele sentimento que eles dois têm é uma coisa que lacra, que une, sabe? E torna o dorama assim um tempero mais gostoso, torna um tempero assim mais interessante. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, gostei muito de estar com você. Se você puder curtir, compartilhar, deixar o seu like para que esse vídeo chegue em outras pessoas, para que esse canal possa crescer, eu vou agradecer muito você. Inclusive, eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e pelos outros vídeos também que você tem assistido. E se você não assistiu, vou deixar o card do último vídeo aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e fiquem com Deus.